Boa noite. O nosso grupo ele vai falar sobre a atuação da enfermagem no tratamento de portadores de insuficiência renal crônica no centro de hemodiálise. Meu nome é Dávila Poliane Mourão Ferreira e o nosso grupo ele é composto por Beatriz de Souza Nascimento, Ellen Antônia Carvalho de Oliveira e Mariana do Carmo Santos. Bom, a insuficiência renal crônica ela é uma síndrome caracterizada pela disfunção renal, ou seja, os rins eles ficam inativos, incapazes de cumprir as suas funções reguladoras de forma correta. E, consequentemente, isso ocorre uma alteração no equilíbrio ácido básico do organismo. E esse desequilíbrio leva ao acúmulo de substâncias no sangue, como ureia e creatinina. Os pacientes com insuficiência renal crônica, eles passam por sessões de hemodiálise que duram horas e são realizadas diariamente ou somente alguns dias da semana, dependendo do programa, da necessidade e da prescrição médica. Com essa alteração da função renal, os pacientes eles precisam se adaptar a uma nova rotina de tratamento, a qual irá trazer alívio dos sintomas, mas sem levar à cura da doença, incluindo o transplante renal. Nos últimos anos, a incidência de pacientes com insuficiência renal crônica vem aumentando muito. Então, segundo Júnior, em 2004, o crescimento e o aumento de pacientes apresentando problemas renais demonstram que o tratamento hemodialítico no Brasil vem crescendo rapidamente no decorrer dos tempos. E sabe-se que muitas são as causas de ataque renal, sendo que algumas das doenças renais têm seu tratamento sem deixar consequências graves. Porém, consta-se que outras doenças motivam o comprometimento da função renal e evoluem de maneira rápida ou lenta para a insuficiência renal crônica. Diante de tal situação, é ser importante que o posicionamento da equipe multiprofissional não esteja apenas atento à doença em si, mas também a toda a situação do paciente com insuficiência renal crônica. E o enfermeiro, ele é um dos membros da equipe que mais tem envolvimento com o paciente na hora da realização da hemodiálise. Segundo Dalgirdas, em 2003, considera-se a enfermagem como sendo o grupo de profissionais que mais apresentam participações diretas no que se diz respeito ao processo que abrange a hemodiálise, abrangendo dessa forma o desempenho e atuação desses profissionais na solução de possíveis complicações que, porventura, venham surgir durante o tratamento. Portanto, este estudo tem como objetivo identificar as principais atividades do enfermeiro no tratamento dos pacientes com insuficiência renal crônica nos centros de hemodiálise, as dificuldades dos enfermeiros durante as sessões, assim como as possíveis decorrências e a sistematização de enfermagem. O presente estudo ele foi motivado devido à grande importância que o enfermeiro exerce durante o tratamento de hemodiálise nos pacientes com insuficiência renal crônica, a falta de experiência no assunto e o desconhecimento da atuação do enfermeiro para o paciente. Entretanto, a relevância na história da enfermagem ainda é desconhecida por alguns profissionais da área. Por se tratar de um paciente crítico, o portador de insuficiência renal crônica submetido à hemodiálise necessita de um tratamento especializado, com profissionais bem treinados, que devem ter conhecimentos teóricos e práticos suficientes para realizar o tratamento de excelência de forma humanizada. Esse estudo ele contém informações relacionadas ao conhecimento em hemodiálise de grande valia para a área de nefrologia e que auxiliará nos estudos de alta qualidade aos pacientes hemodialíticos. A pesquisa será capaz de servir como base de estudo para a comunidade científica e acadêmica, no sentido de amparar a formação e qualificação do enfermeiro atuante, bem como nutrir a pesquisa científica. Essa pesquisa oferecerá aos profissionais de enfermagem que atuam na nefrologia subsídios para que possam perceber a necessidade de avaliar individualmente a demanda de cada paciente, direcionando assistência adequada, humanizada e individualizada, a fim de promover transformações, planejar e programar intervenções para a manutenção e a melhoria da assistência prestada, visando prevenir o agravamento da doença e o comprometimento da qualidade de vida dos pacientes renais crônicos. Na formulação do problema, pretende-se investigar quais as principais atividades a serem realizadas por enfermeiros nas unidades de nefrologia frente aos pacientes com insuficiência renal crônica. As hipóteses
O enfermeiro no tratamento aos pacientes com insuficiência renal crônica nos centros de hemodiálise apresenta uma grande relevância no que se refere à observação ininterrupta dos pacientes no período de cada sessão, caso venham ocorrer possíveis intercorrências do tratamento, aferição da temperatura, monitorização dos sinais vitais, efetuação de curativos, monitorar se a infecção local e sistêmica, entre outros, devendo sempre manter a qualidade de vida do paciente. O enfermeiro destaca-se, então, como profissional fundamental no acompanhamento desses pacientes. Cabem a eles a identificação e o tratamento das complicações que venham a aparecer. Devem realizar ações estratégicas de caráter assistencial, com acompanhamento holístico do paciente. Portanto, durante essa assistência, a elaboração de diagnósticos de enfermagem é fundamental para embasar as intervenções a serem realizadas. É de grande importância que a equipe de enfermagem tenha, além de conhecimento científico, a competência e habilidade técnica com o objetivo de dar uma assistência de enfermagem qualificada e humanizada para os pacientes que realizam hemodiálise. A ação do enfermeiro inclui o acompanhamento do paciente e de seus familiares por meio de ações educativas, reconhecimento dos problemas e formulação de diagnósticos e medidas de intervenção. Os objetivos são identificar as principais atividades realizadas por enfermeiros no centro de hemodiálise frente ao paciente com insuficiência renal crônica. Os objetivos específicos são identificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros durante as sessões de hemodiálise no atendimento ao paciente com insuficiência renal crônica, conhecer as possíveis intercorrências com pacientes renal crônico durante as sessões de hemodiálise, discutir a sistematização de enfermagem ao paciente com IRC, insuficiência renal crônica. A atuação da enfermagem no tratamento de portadores de insuficiência renal crônica nos centros de hemodiálise. Os rins e a insuficiência renal crônica. A função do rim do sistema renal é filtrar o sangue bombeado pelo coração, regulando o volume intravascular. A estrutura dos rins consiste em duas partes, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. O sangue vai até os rins através da artéria renal. Em cada rim está uma artéria, se ramifica em pequenas artérias aferentes às arteríolas existentes na área do cortês. Os rins recebem de 20% a 25% do débito cardíaco total. Isso significa que todo o sangue do corpo circula pelos rins aproximadamente 12 vezes por hora. A artéria renal se origina da aorta no abdômen, que divide em vasos sanguíneos cada vez menores, formando pequenas artérias, propagando-se em glomérulos. O glomérulo recebe plasma do sangue, uma parte do plasma permanece no sangue e a outra é expelida pelas arteríolas eferentes. A outra parte é filtrada no glomérulo, levando à produção de urina. As principais funções do sistema renal são eliminação de metabolitos, tais como ureias, creatinina, ácido úrico, toxinas e medicamentos. Controle de água por meio de diurese, controle de volume e controle intracelular e extracelular. Regula o processo produzindo hormônios e controlando o pH do sangue. A insuficiência renal é uma síndrome clínica caracterizada por diminuição da função renal, devido à perda de função renal. Ocorre o acúmulo de metabolitos, de eletrolitos. A paralisação da filtração glomerular pode ser subdividida como falha na insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal crônica, a função renal é gradativamente e irreversivelmente perdida, resultando-se em uma série de danos no corpo. As manifestações clínicas são independentes da lesão. Existem muitos sintomas semelhantes
a insuficiência renal aguda, podendo vir acompanhada de uremia por alguns meses e rins pequenos, anemia, hiperfosfatemia, hipocalemia. Existe também doenças cardiovasculares, hipertensão e pericardite. A insuficiência renal crônica é diagnosticada de acordo com a velocidade de filtração glomerular, pois a taxa de filtração glomerular é significativamente reduzida quando avaliada o sedimento urinário. Tem baixa densidade, geralmente um cilindro líptico, ocorre o aumento de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, acompanhado por vários graus de hipotenura. O hemograma pode mostrar anemia, neutropenia, trombocitopenia, ureia, creatinina, ácido úrico, potássio e magnésio com cálcio, com resultados anormais. Uma radiografia de tórax pode mostrar hipertrofia do coração, edema pulmonar, intersticial ou alveolar. O tratamento está sob controle da pressão arterial, limite de sal, ingestão moderada de alimentos com potássio e sódio, hemodiálise e transplante renal. Na disciplina do TCC, no último período do trabalho, será continuada, completando os capítulos de revisão bibliográfica dos subtópicos 6.2 a 6.6. Processo dos centros de hemodiálise, assistência de enfermagem na hemodiálise, prescrições de enfermagem em serviços de hemodiálise, cuidados de enfermagem ao paciente em tratamentos e riscos ocupacionais da enfermagem na hemodiálise. Metodologia. O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada em produções científicas da língua portuguesa sobre o tema, que fará uma abordagem qualitativa com base no tema proposto, a fim de fornecer informações relevantes sobre a atuação do enfermeiro aos pacientes com insuficiência renal crônica. Nessa pesquisa, faz-se uso dos materiais já publicados, escritos ou gravados e que contenham informações de diversas áreas. Os trabalhos que foram selecionados tinham relação direta com o tema proposto do estudo. Foram excluídos os trabalhos que não tinham subsídios relevantes para a pesquisa e os que foram publicados fora da data escolhida. Foram selecionadas publicações científicas no período de 2017 a 2021. Para a coleta dos dados, foi utilizado como instrumento a leitura dos artigos mediante pesquisas nas bases de dados anteriormente citados. Cronograma. A seguir, tem o nosso cronograma do início da pesquisa, do tema, que foi no mês de março, e a apresentação final, que está prevista para o mês de julho, no ano de 2022. A seguir, as nossas referências. Obrigada e boa noite.